Eu estava vendo, pô, mas de novo. Oi? Eu estava vendo como é que podia ser de novo, não? Não. Vamos começar. Bom, pessoal, nós vamos começar hoje a Parashá dessa semana, Parashat Chayei Sarah, certo, Júlio? Certo. Parashá que fala sobre, na verdade, o nome da Parashá chama Chayei Sarah, a vida de Sarah, mas quando nós vemos o nome, o conteúdo, né, da Parashá, na verdade, nós vamos ver que fala sobre o falecimento da Sarah, né? Aqui o Urash ele traz, só isso aqui entre parênteses, não vamos entrar nisso agora, mas o Urash ele traz que, por quê? Porque é isso que, na verdade, um tzadik, uma pessoa justa, ela, mesmo quando ela falece, ela está mais viva do que quando estava viva. Tá certo? Quer dizer, a vida dela não acaba, ela continua, ela dá forças para nós, tá certo? Mas o que acontece nessa paraxá? Abraham Avinu, no final da paraxá anterior, ele foi pedido para ele sacrificar o filho dele, Akedat Yitzhak. Ele chega até o Hara Moriá, ele está para fazer o korban do filho dele, o filho querido que esperou tanto tempo, que a Sará, né, esperou tanto tempo para tê-lo. E Hashem ele fala para sacrificar, mas quando chegou na hora, Hashem fala, não, você passou no teste. Você passou no teste, tá bom? Ele volta com o filho dele. Quando ele está voltando, ele teve a notícia que a esposa dele faleceu. Tá? Ele recebe essa notícia, a esposa faleceu, tem vários motivos porque ela faleceu nesse momento. Então, tem aqueles que explicam falam que é por causa na verdade, o coração dela não aguentou, porque ela ouviu a notícia que o filho ia ser sacrificado, ela ficou meio tensa, mas ela sabia que era vontade de Hashem, ela falou tudo bem. Depois ela recebeu a notícia que não, desistiu, e depois veio muitas notícias de que foi sacrificado, não foi, tal, e ela não estava entendendo o que estava acontecendo, aquilo lá, o coração dela não aguentou, e ela acaba falecendo, tá? Então, imagina, Abraham, depois da Kedat Yitzhak, quase sacrificando seu filho, ele volta, tem que se preparar para enterrar a sua esposa. Bom, é o destino de Hashem, mas aqui ele tem que procurar um local para para enterrar a sua esposa. E ele sabe que tem um local lá em Hebron que pertence ao Bnei Het, naquela época. Ele chega e fala, eu vou querer enterrar justamente onde estava já enterrado Adão e Eva. Tá? Adão e Havá já estavam enterrados lá, ele falou, eu quero enterrar também a minha esposa lá, e ali vai ser o lugar, o cemitério principal, e ficou mesmo, dos avós, dos patriarcas, um lugar muito importante. Então ele chega lá para o Bnei Het, e Abraham já era famoso, era uma pessoa muito respeitada, ele chega para o Bnei Het e fala, eu quero comprar um terreno. Tá? Hevra Kadisha nunca vai comprar um lugarzinho pequeno, Hevra Kadisha compra um terreno para fazer um cemitério, né? Então ele falou, eu quero comprar um terreno. E aí Bnei Het, o povo que morava lá, falou, olha, você pode, nós aqui vamos até te dar, não vamos nem te vender. Na verdade, eles falaram, vamos te dar uma sepultura. Isso nós estamos prontos para te dar um terreno, né? Não sei se vai caber. Aí ele chega e fala, não, então eu quero falar com Efron. Efron, ele era o governador lá da região. Falou, eu quero falar com Efron, porque justamente ele queria o terreno do Efron. O Efron, a ele pertencia lá onde Mearat HaMachpelah, onde estava enterrada Adão e Eva. Ele começa a negociar. E ele fala, olha, eu quero comprar o terreno. Ele fala, puxa, você quer comprar o terreno inteiro? Não, mas olha, eu até posso te dar o terreno. Ele falou, não quero nada dado, não quero conversa. Me paga,
eu vou pagar para você e acabou, vai ser meu, não tem aqui depois discussões, nada, eu quero comprar. Bom, já que você insiste, eu vou te cobrar 400, 400 shekel kesef, 400 moedas de shekel kesef. Tá? Só entre parênteses, se nós vermos esse valor, tá? É um valor exorbitante. Tá? É um valor que não dava para comprar não sei quantas coisas. De onde que nós sabemos isso? Porque mais para frente nós vamos ver que Yaakov Avinu, quando ele volta para a terra de Israel, ele foi lá para Lavan, fora de Israel, depois quando ele volta para a terra de Israel, imagina, ele volta com 3, 4 esposas, 11 filhos, escravos em geral, tem um rebanho enorme, um gado enorme. Imagina, ele precisava comprar uma terra grande para tudo isso, certo? Ele tinha a necessidade de uma terra bem grande. E lá está escrito na Torá, as palavras que ele comprou bemeaxita. Lá do povo de Shem, ele comprou por meaxita. Bom, a Gemara, ela pergunta quanto que é isso, meaxita. Então, a Gemara atrás, ela faz uma conta, dá 4 shekel. 4 shekel. Um terreno, provavelmente, enorme, que ele comprou. O que Abraham está comprando aqui? Um terreno pequeno. E quanto que ele tá pagando? 100 vezes mais, 400 shekel kesef. Então aqui ele colocou lá bem alto e Abraham não discutiu, falou, ok, eu vou te pagar. Ele foi lá, pagou as 400 moedas, está escrito que Efron, até ele falou antes que ele ia dar, né? Mas está escrito depois, ele pesou para ver se estava certinho, se eram as moedas, se não estava enganando e alguma coisa, se estava tudo certinho. Quer dizer, ele falou muito e fez nada. Essa é a verdade. E tá bom, e assim ele enterra a Sará. Bonito, né? Bonito o que Abraham fez. A questão é que nós temos hoje aqui, qual que é a importância de tudo isso? Já morreu, faleceu, já fez a sua missão aqui nesse mundo, a alma sobe, como nós acreditamos, acabou. O que ele precisava? Quebrar a cabeça? Vai lá, enterra num outro lugar, mais barato, ficar discutindo com pessoas assim mesquinhas, né? O que ele precisava de tudo isso? Para quê? Só também, entre parênteses, na verdade, está escrito que Abraham ele foi testado 10 vezes. E aí tem discussões quais são os 10 testes. Falam que, algumas opiniões falam que o 10º teste foi quando Abraham foi sacrificar o filho dele, Yitzhak. Esse foi o 10º teste. Mas tem uma outra opinião que fala que não, esse foi o 9º teste. O 10º teste foi agora, que Hashem prometeu para ele a terra de Israel. Hashem, ele falou, olha, a terra é sua, e etc. Todo mundo já está sabendo dessa notícia, olha, Abraham vai herdar essa terra. O que ele tem que fazer? Ele tem que baixar a cabeça para negociar com essas pessoas. Então, dizem que essa foi o 10º teste. Abaixar a cabeça, ser humilde e comprar o lugar especial para enterrar Sarai, e futuramente ele também ia ser enterrado lá, e o filho e o neto, com as suas esposas, foram todos enterrados lá, né? Bom, tá bom, ele passou no teste, nos 10 testes ele passou, mas ainda continuamos com a pergunta, o que Abraham precisava se esquentar tanto com o corpo, que já não tem mais vida, né? O que ele precisava? Eu estava vendo um documentário sobre descoberta recente no Egito, né, de várias tumbas egípcias, né, lugares bem enfeitados, como eles tinham naquela época. E a Nádia até ela falou, puxa, eu não gosto de ver isso, profanar, né, os corpos, tal. Eles estão lá, já morreu, não tem. Esses aí já morreram muitos anos atrás. Que
Qual que é a importância desse corpo? Enterra, tem que voltar para a terra, a Torá fala que tem que voltar para a terra, volta para a terra, não importa onde, e pronto. E pronto. Não precisa mais nada, né? O que precisa? O que Abraão precisou? Quebrar a cabeça, né? Para isso. Bom, para poder entender isso, nós, um minutinho só, nós temos que entender que, na verdade, aqui, se tem tudo isso, quer dizer que o nosso corpo, ele tem uma certa santidade, o nosso corpo. Ele tem uma certa santidade. Está escrito nos livros que ele é como um garim, como uma semente que você coloca dentro da terra. Você coloca a semente dentro da terra e essa semente, obviamente, apodrece, tá? Mas desse apodrecimento revive, nasce uma outra vida, né? Muito mais forte do que aquela sementinha pequena, né? E é isso, na verdade, que é o nosso corpo. Nosso corpo, quando ele é enterrado, na verdade, é uma semente que é colocada dentro da terra, é verdade, apodrece, mas ela ainda tem todos os valores dela. Como está escrito, quando Mashiach chegar, esse corpo vai reviver, esse corpo vai se formar novamente, e aí ele vai sair debaixo da terra. Assim é a nossa crença com a vinda de Mashiach, né? Então, ele é assim que desculpa, na vinda de Mashiach. Você fala isso para todo mundo? Desculpa aí, pessoal. Então, ele vai renascer de novo. É verdade que o corpo vai apodrecer, o corpo vai virar terra, né? Mas sempre sobra o osso, né? E nós acreditamos que tem um osso aqui chamado luz, que dele vai ser reconstruído. E até pela ciência, hoje é possível também. Não sei se vai ser assim, mas hoje aquele corpo pode ter 2.000 anos, tem um DNA ali, está guardado, a estrutura daquela pessoa está ali guardada. Então nós vemos aqui que o corpo, ele sim tem uma importância. E é por isso que nós, no judaísmo, nós não podemos queimar esse corpo. É proibido, né? Nós temos que enterrar, levar ele para um lugar que ele não vai ser desfeito por total, ele vai se separar só. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Na verdade, eu queria trazer aqui uma coisa que está escrito na Gemara, em Sanedrin, na Gemara. Lá está escrito que a Cleópatra, rainha Cleópatra, ela perguntou para o Rabi Meir, assim está escrito lá. Ela falou assim: eu sei que os mortos vão reviver, tá? Mas quando eles se levantarem, eles vão se levantar nus ou com suas roupas? Aí ele chegou e respondeu: olha, eu entendo disso através de uma semente, tá? Semente de um trigo. Por quê? Porque um trigo, quando ele é enterrado, ele é enterrado sem roupa, tá? E sai dele vários vestimentas, quer dizer, ela sai bonita, né, o trigo, uma espiga linda que sai dela, né? Então, o Rabi Meir, ele conclui e fala, tzadikim,
justos que são enterrados com suas roupas. Nós sabemos que no judaísmo a pessoa é enterrada com o tachrichim, que são a mortalha, né, que é envolvida, uma roupa branca. Então, tzadikim que são enterrados com suas roupas, muito mais que quando Mashiach chegar, vai reviver com muito mais esplendor do que antes. Obviamente, nós temos que entender tudo isso, né? Primeira coisa, nós entendemos isso simples, tá? Eles foram enterrados nós somos enterrados com roupa. Obviamente, quando Mashiach chegar, nós vamos estar com todo o nosso esplendor com roupa. E nós podemos entender também mais profundo isso, entendendo que os tzadikim, eles têm boas ações. Então, essas boas ações ficam guardadas para ele. Quando Mashiach chegar, essas boas ações vão brilhar no mundo, tá? Uma coisa muito interessante que o Rav Tikotzinski, no livro Gesher HaChaim, ele compara, que nós já falamos, né, compara o enterro do corpo com com a semente, né, que ela apodrece. Uma coisa interessante, o que acontece com a semente? Ela não se desfaz, ela apodrece. O que quer dizer apodrecer? É desfazer o seu material, mas ainda, o que quer dizer desfazer? Ela separa os seus elementos. Nós sabemos que todas as coisas do mundo têm 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Todas as matérias têm isso, tá? Espiritualmente falando, também tem isso, mas não vamos falar sobre isso agora. E o que acontece quando ela apodrece dentro da terra? Na verdade, todas essas forças se desfazem, tá? E elas se separam, se separam essas forças, tá? E quando eu uno, eu formo de novo, é o que precisa. E isso é o adubo. O que é o adubo? São os excrementos dos animais, né? Que eu peguei ele, parece que não tem nenhuma vida, mas na verdade sim tem, ele se separou já do animal, é o que sobrou do animal, né? Mas ele na verdade, se eu seco e etc., ele ainda tem vida. Então, tudo tem ainda uma vida. Esse que é o ponto. Só entre parênteses, eu queria contar uma história da importância, né, de enterrar. Uma história com um Rav chamado Rav Steve, que ele é de New Jersey, tá? Toda a véspera de Rosh Hashanah, ele tem que viajar para Nova York, porque é o Yortzeit, o dia do falecimento da sogra dele. Ele leva a esposa lá para Nova York, eles têm que correr, tentar arranjar minyan lá no cemitério, eles rezam e voltam para a sinagoga deles em New Jersey. Imagina, às vezes tem trânsito e etc. Mas é sempre corrido, véspera de Rosh Hashanah, imagina, arranjar minyan e etc. Não é uma coisa tão fácil. Era um dia de agosto, inverno, lá nos Estados Unidos, então muitas pessoas não ficam saindo na rua, cemitério muito menos, mas ele tinha que tratar uma coisa lá da família. A esposa chegou e falou: olha, vamos aproveitar que nós estamos aqui em Nova York, eles estavam em Nova York, né? Vamos aproveitar que nós estamos aqui em Nova York e vamos lá no cemitério visitar a minha mãe. A esposa falou: olha, hoje nós estamos com calma, vamos resolver o que nós precisamos resolver, e depois nós vamos lá no cemitério visitá-la com calma, entendeu? Não a véspera de Rosh Hashanah que tem que ficar correndo. Tá bom, eles foram lá, não tinha minyan, com certeza, eles estavam lá, rezaram alguns teilim pela falecida, e tá bom. Depois, quando eles estavam saindo, eles viram que tinha um carro, na verdade um trator, trazendo um caixão para esse cemitério. E aí ele viu, né, a família, né, uma família meio afastada, estava lá com eles. Ele falou: bom, deixa eu ver, olha o que aconteceu, nosso pai, ele faleceu, e agora nós trouxemos aqui para o cemitério.
E aí ele falou, bom, vamos tentar arranjar minhana. Aí sim, ele puxou, já tinha algumas pessoas da família, ele puxou alguns, o filho falou o Kadish, e depois a família foi embora. Ele falou, ei, mas ainda vocês não enterraram. Não, nós vamos deixar aí para Hebra Kadish, aí eles vão enterrar e nós vamos embora. E aí ele viu, né, deixar, na verdade, não tinha ninguém lá, só tinha o pessoal lá do caminhão, iam deixar lá, não sei o que iam fazer. Ele falou, bom, tem um met mitzvah, tem aqui um morto de que é mitzvah, que até mesmo o Kohen Gadol, que não pode se impurificar com com falecidos, a não ser parente muito próximo, nem isso, né? Então, ele pode, um met mitzvah, quando é alguém que não tem ninguém para cuidar do corpo, ele deve, né, enterrar essa pessoa. Então, ele falou, eu tenho essa oportunidade. Ele foi lá, fez tudo que precisava, enterrou, fez tudo, né? Inclusive quando na Hebra Kadish, aqui em São Paulo, muitos deixam os funcionários que não são judeus colocar a terra para enterrar. Isso, na verdade, não é... Nós temos uma mitzvah, né? Uma mitzvah que Hashem deixou para nós e nós temos que aproveitar essa mitzvah. Então, nós temos que fazer de tudo para poder fazer. Para poder, como chama? Para poder enterrar essa pessoa. Então, ele enterrou e etc. Depois que ele enterrou, ele começou a procurar quem será que era esse homem? Quem será que era esse homem? Ele viu o nome, mas ele não conhecia. Ele começou a pesquisar aqui e ali nas comunidades e não achou. Ele falou, bom, sabe o quê? Eu vou perguntar para o meu professor, o Rosh Yeshiva, o diretor da minha yeshiva, onde eu estudei, Yeshiva Ner Israel, em Baltimore. Ele ligou para o Rav Herman, e ele um minutinho só, pessoal. E ele ligou para o Rav Herman, e ele perguntou se ele conhecia. Ele falou, conheço. E, na verdade, está ligado com você. Ele falou, como assim? Ele falou, olha, quando você entrou na yeshiva, seu pai, ele tinha uma boa condição financeira, ele pagava as mensalidades, tudo em dia. Até que chegou um momento, ele me ligou, falou, perdi tudo, fiquei sem nada, não tenho como te pagar, não tenho mais como pegar empréstimo, estou com dívidas, não tenho como fala isso? Não tenho, como fala? Quando a pessoa não tem o crédito no mercado, então eu não sei o que fazer, não tenho como te pagar, e eu não tenho coragem de falar para o meu filho para sair de yeshiva. Não sei o que fazer. Ele falou, bom, tá bom, desligou, né? Ficou um problema. Ele falou, como que eu vou chamar um menino de 14 anos, que agora era ele, né? Que tinha enterrado aquele falecido. Ele falou, como que eu vou falar para um menino de 14 anos? Então, eu liguei para algumas pessoas que ajudam a yeshiva, eu liguei para um, para outro, quem poderia bancar, e esse senhor que você me deu o nome, que você enterrou, na verdade, era esse que te pagou e nunca falou nada, e você nunca ficou sabendo, e nem seu pai, nem ninguém. Ele enterrou. Então, aqui na verdade, uma volta, na verdade, que você ajudou a uma mitzvah, que puxou outra, na verdade, ele te ajudou e você ajudou ele. Então, nós vemos aqui realmente essa importância. Nós vemos também, tá? Na Parashá Kitetse está escrito que quando uma pessoa que fez um pecado muito grave, tá? Na época do Beit HaMikdash, hoje em dia não tem como fazer isso. Nós temos aí também avisando que tem mais 10 minutos. Não tem como fazer isso hoje em dia, mas é uma pessoa que foi condenada à morte. Ela tinha que... Ela recebe a condenação e depois o corpo dela ficava pendurado. Mas está escrito que não pode ficar pendurado até a noite. À tarde já tem que retirar e
como chama? E enterrar. Tá? Por quê? Porque ela tem a face de Hashem. A face de Hashem está ali nela. Não é que Hashem ele tem formato, mas na verdade existe aqui uma importância, existe aqui uma importância no corpo, no formato desse corpo. Como nós vemos, inclusive, na Kabbalah, que a Sefirot, lá no céu e tudo mais, como foi criado o mundo e etc., como que cada corpo, cada órgão do nosso corpo tem a ver com uma sefirá que fala que é o órgão de Hashem. Quer dizer, o nosso corpo, ele tem uma importância muito grande que nós vemos aqui, tá certo? E falamos, e qual que é a importância? A única forma de eu cumprir a minha missão aqui nesse mundo é através do meu corpo. Alma como alma não tem como cumprir a sua missão. Agora, a alma dentro do corpo, aí sim ela tem como cumprir. Quer dizer, o corpo ele tem ele na verdade é o principal, porque sem ele eu não consigo fazer, que todo o objetivo da criação do mundo é fazer a moradia aqui nesse mundo. Sem a alma eu não consigo fazer a moradia aqui nesse mundo. Não consigo. Tá certo? Então nós vemos aqui que cada um tem a sua missão. E não tem uma pessoa igual a outra. Não tem uma pessoa igual a outra. Não existe. Um é diferente do outro. Até irmãos gêmeos, eles têm como chama isso? A impressão digital de todo mundo é diferente. Não tem. Então, nós vemos aqui que cada um tem a sua missão. O seu corpo veio para cá para uma missão. Ele veio para fazer a moradia aqui no mundo. E não só isso. Não só que o corpo... Então, então não vamos desprezar o corpo. Não. Não só isso. O corpo próprio, ele é santo. Ele tem santidade. Como nós vemos com Eliezer, na própria Parashá, quando Abraham ele quer procurar um filho para Yitzhak, uma esposa para o filho dele, Yitzhak, então ele manda Eliezer para procurar. E ele fala, olha, eu não quero uma mulher cnaanita, porque as cnaanitas elas não têm uma boa moral, não são boas pessoas, eu quero uma boa pessoa para o meu filho. Então ele fala, me promete que você vai pegar alguém que tem uma boa índole, alguém que é até da minha família. E aí ele fala, eu prometo. E nós sabemos que qualquer juramento que nós fazemos, nós temos que colocar a mão num objeto sagrado. Naquela época não tinha nada sagrado. O que é sagrado? Tudo que Hashem ordena. A única coisa sagrada que tinha, que Hashem ordenou, era o Brit Milá. Então o Abraham ele fala, coloca a mão debaixo da minha coxa. Porque ali tinha o Brit Milá, obviamente próximo, né? Tem o Brit Milá, que era a coisa sagrada da época. Quando nós fazemos as nossas mitzvot, nós temos que usar o nosso corpo, nós temos que pegar uma moeda de tzedakah, dar para um pobre, nós temos que colocar o tefilim no nosso corpo, tá certo? O nosso corpo, ele fica sagrado. Como o próprio David Amelech, o rei David, uma vez ele estava no banho e ele falou, puxa, eu estou nu de mitzvot, parece que eu não tenho nenhuma ligação com Hashem. De repente ele viu o Brit Milá, ele falou, olha, eu ainda tenho. O corpo próprio pega uma santidade. E é por isso que eu devo enterrá-lo. Eu devo deixar fazer a função dele que precisa. E ele ainda vai continuar, ele ainda vai existir, vai ter DNA. Que não é assim, muitos, infelizmente, cremam o corpo. Isso, o que acontece quando você crema o corpo? Não sobra nada. Queima. Todo aquele potencial que tinha naquele corpo, toda aquela santidade do corpo, se queima e acaba. Então,
nós temos que prestar atenção nesse assunto, saber o quanto que é importante o corpo e, inclusive, se paga muito para enterrar, não há problema. Tem uma história de dois irmãos, que, na verdade, vou começar, tinha uma pessoa que estava com um problema, ele foi perguntar para o rabino qual que era o problema, que ele, na Segunda Guerra Mundial, a mãe dele tinha falecido. Tá? E o pai pegou ele era criança, o pai pegou ele e foram morar escondidos, né, falando que são judeus, na casa de uma mulher alemã. E aí passou o tempo, ficaram perguntando, tal, para não desconfiarem, eles fizeram papéis que eles eram casados. E com o tempo, realmente, eles tiveram uma vida conjugal. E eles tiveram um filho. Bom, o pai foi para os Estados Unidos, né? Ele viajou, foi morar nos Estados Unidos, fez a vida dele, bem sucedida. E o filho, que nasceu da mãe judia, né? A primeira esposa, ele decidiu ir para Israel, fez tchuvá, ficou religioso. Até que ele recebe um telefonema do irmão dele, do irmão da segunda esposa, e fala: o pai morreu. E ele deixou uma herança de 50 milhões de dólares, uma coisa assim, tem 25 milhões para cada um. E aí ele falou, tá bom, ele foi até os Estados Unidos, foi enterrar o pai dele, no meio do caminho ele pensou, e agora? Onde que o meu irmão vai enterrar o meu pai? Vai enterrar num cemitério católico, um cemitério cheio de... Não é respeito isso. E ele chegou pro irmão, falou, olha, vamos enterrar num lugar. Ele falou, não, vai ficar enterrado do lado da minha mãe. Não, mas a primeira esposa dele foi... mas ele viu mais com a minha mãe do que com a sua mãe. E já tá comprado, já está tudo resolvido. Eles discutiram isso até que foram para um juiz. O juiz falou, olha, duas coisas. Pode fazer. Parte no meio, metade é enterrado num lugar e metade no outro, ou cremam, e aí vocês não têm discussão. Essa foi a decisão do juiz. E aí ele ligou para o rabino exatamente nisso e falou, piorou a coisa, era melhor talvez ter enterrado lá, talvez. Não, com certeza, melhor do que partir no meio ou cremar. E agora eu entrei num problema. E eu ofereci, ainda ele fala para o rabino, eu ofereci para ele 50 mil dólares, ou uma quantia maior ele ofereceu, para ele dar permissão. E o irmão falou, não, se você tá a fim de pagar mesmo, eu quero toda a sua parte da herança. E aí ele perguntou para o rabino, olha, o que eu faço? Se sim ou não, nós sabemos que tem uma lei que quando se encontra um tefilin ou um sefer Torah que foi roubado na mão de pessoas mal intencionadas, você não tem que comprar ele. Ou você paga o que vale, menos do que o valor, ou não compra. Por quê? Porque senão eles vão acabar roubando. Então ele perguntou, olha, será que... E aí ele falou, não. Você vai pagar o quanto for necessário para enterrar. Antes de qualquer coisa, é enterrar o seu pai, antes de herança, antes de qualquer coisa. Pagar o que for. E é isso que Abraham fez, ele pagou. Então, nós vemos aqui, Haye Sará, a vida de Sará, como Abraham ele deu importância para a vida dela através do enterro. É isso aí, pessoal. Que tenhamos boas notícias. Está escrito, quando o Mashiach chegar, todos vão se levantar e realmente não vamos ter mais morte. Perguntas, pessoal? Tem menos de 1 minuto aí. Eu tenho uma pergunta. Sim. Qualquer coisa nós continuamos no WhatsApp. Não, a pergunta é a seguinte. Então, a questão da cremação, o fato de virar cinza, ele mesmo assim não pode voltar?